Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Agora sim, estamos no nosso episódio de número 4 de Roberta de Neve, as 7 questões, tentando aí acertar as 7 questões da nossa prova. Hoje, agora, né, quero mandar um beijo para todo mundo que está aí ao vivo, acompanhando a gente, o povo maravilhoso. Cadê os gatos? Menino, tá tudo brigando lá em cima no quarto da minha mãe. Tá todo mundo lá querendo pegar uns pombos lá na janela. Tá confusão. Estou aqui acompanhando vocês, tá? Um beijo pra vocês. A Mora tá lá em cima tentando brigar com a Ana, que tá tentando brigar com o Chiquinho, que por sua vez tenta brigar com o Pablo, que por sua vez tenta brigar com o Fred, e o Fred apanha de todo mundo. Ai, meu Deus. Um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Então vamos começar nosso encontro. A gente vai fazer aqui algumas considerações nesse encontro de hoje sobre pessoa natural, tá? Pessoa jurídica e responsabilidade civil, que são alguns temas interessantes que a gente precisa recordar, ok? Então, eu quero começar falando exatamente sobre a parte de pessoa natural. Já já, o material de ontem vai estar no link aí para vocês, tá bom? Já mandei, o pessoal vai arrumar e vai colocar no link para vocês. Então, vamos recordar umas coisinhas aqui que já é até bom para a gente falar também sobre. Como é que fala? Sobre os negócios aqui, vamos lá. Só recordando aqui. Recordar, porque recordar é viver. Tá aqui o nosso nascituro. Nascituro é aquele que tem vida intrauterina. Só pra gente recordar, o nascituro goza de direitos? O nascituro tem direitos? Ah, sim, óbvio que sim. Quais os direitos que a gente pode recordar que o nascituro tem? Vamos lá. O nascituro, ele pode receber doação? Pode. É possível doação ao nascituro, de boa. O nascituro pode ser considerado herdeiro? Sim, de boa. Por que ele pode ser considerado herdeiro? Porque ele já está, pelo menos, concebido. Porque para ser herdeiro, a gente sabe que tem que estar, pelo menos, concebido, né? Tem que estar vivo na data da morte, ou pelo menos concebido, certo? Ele tem direito a alimentos? Sim. Nascituro pode sofrer dano moral? Sim, porque ele tem direitos de personalidade. Direitos de personalidade não se confunde, tá? Não se confunde com personalidade jurídica, porque a bem da verdade, saiu do ventre materno, respirou. A gente sabe que a personalidade jurídica vem com a respiração. Respirou, ganhou personalidade jurídica. Prof, pelo amor de Deus, o que vem a ser personalidade jurídica? Personalidade jurídica é uma aptidão genérica para titularizar o que? Direitos e deveres na ordem civil. Ganhou personalidade jurídica. No mesmo momento que ganha personalidade jurídica, ganha uma capacidade. Qual é a capacidade? Capacidade de direito. Roberta, tem como uma pessoa ter personalidade jurídica e não ter capacidade de direito? Não tem, é impossível. Personalidade jurídica e capacidade de direito andam juntinhas. O tempo passa, a nossa criaturinha linda adquire outra capacidade, que é chamada de capacidade de fato. Não é verdade? A capacidade de fato é adquirindo o quê?
é adquirindo o quê? É adquirida, né, na verdade, aos 18 anos. Resumo da ópera. Se uma pessoa tem, cola o olho aqui, personalidade jurídica, já tem capacidade de direito e tem capacidade de fato, a gente fala que essa pessoa é o quê? Plenamente capaz. Detalhe do coração que eu vou colocar aqui para você com a nossa caneta brilhante. E para usar a caneta brilhante, como é uma mágica, a gente tem que o quê? Sai da tela, porque senão não é uma mágica. Caneta brilhante. Vou anotar aqui, você vai ver. Já te mostro. Lindo. Olha lá. O que a gente tem aqui? Pessoa com deficiência é completamente capaz, tá? Pessoa com deficiência é capaz. Prof. Quem é o incapaz? Eu que te pergunto. Quem é o incapaz? Imagina então, a pessoa tem personalidade jurídica, capacidade de direito, porém, contudo, todavia, ela não tem capacidade de fato. Se ela não tem capacidade de fato, ela vai ser o quê? Aqui. Ela vai ser o quê, Brasil? Incapaz. Então, observe. Plenamente capaz é a pessoa que tem personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de fato. Pessoa com deficiência é plenamente capaz. Olha para mim. Pessoa com deficiência pode casar? Pode. Pode ter filhos? Pode. Pode decidir sobre reprodução? Pode. Pode assinar contrato? Pode. Pode fazer tudo da vida dela? Pode. Mas professora, quem são os incapazes? Pelo amor de Deus. Calma que agora eu vou abrir um negócio aqui. Bebedoura, quem são os incapazes? Vamos pegar nosso desenho que a gente começou a fazer em algumas revisões. Olha o desenho que a gente fez aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos lá, dá uma olhada aí. Roberta, quem são os incapazes? Os incapazes são aquelas pessoas que não possuem capacidade de fato. Não possuem capacidade de fato, ok? Roberta, quem são? Nós temos o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. Quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos, que a gente chama de menor impúbere. Quem é o relativamente incapaz? Aqueles estampados no artigo 4º.
o menor de 16 a 18 anos, que é o chamado menor púbere, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade e os pródigos, que são os gastadores compulsivos. Então aqui a gente tem exatamente... Vou até fazer uma nuvenzinha aqui, ó, para ficar bonitinho. Exatamente quem são os incapazes. A pergunta que não quer calar é: os incapazes, eles podem praticar atos da vida civil? O que você me diz? Eles podem praticar atos da vida civil? Pode, desde que sejam efetivamente representados, ok? Então vou pegar essa tela que a gente fez, vou colocar aqui no nosso material e a gente vai continuar anotando sobre ela, para que você possa receber depois. Muita hora nessa calma. Lembre-se que o incapaz é aquele que efetivamente tem o quê, pessoal? Capacidade de direito, mas não tem capacidade de fato. Vamos lá. Tá aí o nosso material, já vou mandar para vocês, tá bom? Professora, em relação aos absolutamente, artigo 3º, relativamente artigo 4º. Não existe ninguém que seja maior e seja efetivamente absolutamente incapaz. Porque o único absolutamente é quem, pessoal? O único absolutamente é o menor de 16 anos. Eles podem praticar atos da vida civil? Sim, desde que representados. A palavra representação é um gênero que para os absolutamente significa representação mesmo, e para os relativamente, assistência. Atenção ao que eu vou te falar. Se o incapaz pratica um ato sem um representante e ele é um absolutamente, o que a gente vai ter aqui? O ato é nulo. Então, se ele pratica um ato sem um representante, o ato é nulo. Se o relativamente pratica um ato sem um representante, que é chamado de assistente, o ato é anulável. Mas, professora, será que tem alguma coisa que esse menor púbere, que é esse aqui, que tem de 16 a 18 anos, pode fazer sem um assistente e ainda assim o ato ser válido? Tem. Sabe o que ele pode fazer sem um assistente e o ato ser válido? Ele pode ser testemunha. Tudo que ele falar tá de boa. Ele pode aceitar contrato de mandato. E ele pode fazer o próprio testamento. Repetindo. O absolutamente, se pratica ato sem o representante, o ato é nulo. Se o relativamente pratica ato sem o assistente, o ato é anulável. Mas o menor púbere, que é aquele que tem de 16 a 18 anos, ele pode ser testemunha, aceitar mandato e fazer o próprio testamento, ainda que sem o seu representante, e ainda assim o ato será completamente válido. Tudo bem? Agora vamos aqui a uma questão importante. Quem é que representa o incapaz? Podemos ter os genitores, tutores e curadores. Tá? Genitor vai tomar conta dos filhos menores. Na aula de família a gente falou, pode ser que o genitor perca o poder familiar. Quando ele perde o poder familiar, ele pode, efetivamente, sair de cena.
por uma decisão judicial. E aí a gente chama os tutores. Os tutores são as pessoas que tomam conta dos menores. Prof, tem um erro no slide, diz o Robson. Menor de 16 a 18 anos. É porque aqui eu estou usando a palavra menor no sentido de menores. Os menores, né? A pessoa que tem menos de 16. Então, os menores de 16 anos. É o menor impúbere. E os menores de 16 a 18. Os menores que tenham de 16 a 18. É essa a ideia. Aí, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai observar o seguinte. Ok, mãe. Eu estou dando aula. Tchau. Solte a chave. Ah, então vai ficar. Vai morrer lá. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, a gente tem o seguinte. Os tutores tomam conta dos menores. E os curadores tomam conta dos maiores. Só que eu quero te dizer o seguinte. Ficou... Vou botar aqui embaixo. Só que eu quero te dizer o seguinte. A gente vai observar... Home, né, gente? Home é isso. Meu Deus. Deus. Perdão. Bom. Quem vai morrer? Não deixa já morrer. Ai, gente, não, é porque eu mereço. Eu mereço. Minha mãe simplesmente estava abrindo a janela aqui do quarto para jogar uma chave aqui dentro. Parece novela. Vamos lá. Então, olha só. Quem já foi cobrado na prova da OAB? Quem tem o direito de nomear os tutores? A nomeação dos tutores ocorre pelos genitores. Tá? A nomeação ocorre pelos genitores. Os genitores vão nomear por meio de um documento autêntico ou por testamento. De fato, imagina a situação. O menor, ele tem 12 anos, já perdeu o pai. E a mãe descobre que tem uma doença terminal. E ela vai lá e faz um documento autêntico, pode ser uma escritura pública, ou faz um testamento dispondo que quer que a irmã dela cuide do menor, seja designada tutora. Tá tudo bem. Pode acontecer, isso já foi cobrado pela OAB. Agora, se a mãe não faz essa nomeação, o juiz segue o critério legal. Lembrando que quando os genitores perdem o poder familiar, eles não podem designar quem vai ser o tutor, porque aí também é sacanagem, né? O cara perdeu o poder familiar e aí depois vai como é que fala? Nomear quem vai ser o tutor? Não dá, é uma contradição, ok? Beleza. E os maiores, então vou botar aqui também, ó, o tutor toma conta dos menores, só que tutela só entra em cena quando não tem o poder familiar sobre os pais. E a gente tem os curadores que tomam conta dos maiores. Pessoa com deficiência é o quê? Capaz, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Roberta, mas e se a pessoa com deficiência não conseguir manifestar vontade? Aí a gente vai observar que pode ser considerado relativamente porque não manifesta vontade. Não é por causa da deficiência, mas é porque não manifesta ali efetivamente a vontade, ok? Beleza? E os pródigos, que são os gastadores compulsivos, certo? Lembrando que a curatela é medida excepcional e sempre que possível a gente pode designar a tomada de decisão apoiada, que é chamar pessoas, né, para tomar conta aí dos menores, ou dos maiores, apoiando nas decisões, o 1783-A. Beleza? Ok? Maravilhoso. Show de bola. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quer dar o print nessa tela?
A hora é agora. É possível antecipar. Vou pegar a caneta doidinha aqui. É possível antecipar a aquisição da capacidade de fato? O que você me diz? É possível antecipar? O que você acha? Roberta, não sei. É ou não é possível? Deixa eu achar um negócio aqui. É possível por um instituto que já foi cobrado em prova várias vezes, que é o Instituto da Emancipação. Vocês tenham paciência aí, porque vocês sabem que eu faço material na hora, então é isso que tem pra janta, né? Não consigo preparar antes. Quando é que nós temos os casos de emancipação? Dá uma olhada aqui no nosso material. Botei para vocês os casos de emancipação. Quais são os casos? Emancipação voluntária, judicial e emancipação legal. São os 3 tipos de emancipação. A emancipação voluntária é concedida pelos pais, direto no cartório, quando a criatura tenha 16 anos. Então, vai ser por escritura pública. Isso é uma decisão dos pais, ok? Quando o menor não tem sobre eles o poder familiar dos genitores, ou porque os genitores perderam o poder familiar, ou porque os genitores, né, como é que fala? Faleceram, entra em cena o tutor. Caiu exatamente na prova já isso aqui. Tutor emancipa tutelado? Não. A emancipação do tutelado é uma emancipação judicial. Não se emancipa não se emancipa tutelado pelo tutor, ok? Quando o menor é tutelado, a gente tem a emancipação dada pelo juiz ao menor tutelado, quando a criatura já tenha 16 anos, sempre ouvido o tutor e o Ministério Público, porque é caso de processo que envolve incapaz. E quais são os casos de emancipação legal? Eis os casos. Casamento, a gente já falou. Para casar eu tenho que ter pelo menos quantos anos? 16, mediante consentimento dos pais. Os pais precisam dar a anuência. Mas, professor, e se ele divorciar com 17? Volta a ser incapaz? Sim ou não? Sim ou não? Não, não volta a ser incapaz, ok? Pelo exercício de emprego público efetivo, não é aprovação, não é posse no cargo público, não é nomeação, é exercício pleno. Colação de grau em curso superior, não é curso técnico, não é aprovação no vestibulinho, é exatamente a colação de grau. E também, quando a criatura, por estabelecimento civil ou comercial ou pela relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria, certo? Na prova do TJDFT pela FGV, que aconteceu acho que tem 2 semanas, 3 semanas, sei lá, não me recordo, a banca colocou uma questão assim: fulaninha, 15 anos de idade, já tem sua economia própria, não sei o que lá, ganha seu dinheiro, consegue se sustentar. Podemos afirmar que ela está emancipada? Não, porque para emancipação por economia própria tem que ter o quê? 16 anos. A menina lá que era youtuber, tá? Então, olha lá, 16 anos, casamento, 16 anos, e aqui também 16 anos, certo? Cuidado com essa situação aqui do exercício de emprego público efetivo e a colação de grau em curso superior. A lei não fala a idade, certo, certo? Batatinha, batatinha, quando nasce? Sigamos, Brasil.
Bom, eu quero colocar aqui para vocês também um tema que... Ah, vocês querem dar o print? Dá o print. Hoje a gente tem aula 15 horas e depois às 16 horas. O negócio hoje é tenso. O negócio hoje é tenso. Tá tenso. Mas vamos lá. Dá o print aí. Dá o print enquanto eu caço aqui um outro material, categoria, para já mandar para vocês aqui. Bom, meu Brasil brasileiro, tem um tema também que é muito categoria de prova. Professora, que tema é esse? Que tema é esse? Quem é que lembra? Peraí que eu tô ajeitando aqui os trem, tá? Nós temos um tema chamado morte. E aí eu vou pedir vênia a vocês para mostrar direto aqui do nosso material aqui. Peraí. Morte. Dá uma olhada nisso aqui. Olha só. Quando a gente fala de morte, a gente tem a morte real, que é aquela em que há o corpo morto, tá? Há o corpo morto. E o médico emite um atestado de óbito, depois eu vou lá e emito a certidão de óbito, e para fins de morte real, a gente tem a morte encefálica. Beleza. Agora, cai muito na prova da OAB a morte presumida. A morte presumida é aquela morte em que não há o corpo morto. Lembra? Eu tenho sem declaração de ausência e com declaração de ausência. Sem declaração de ausência e com declaração de ausência. Professora, quem é o ausente? O ausente é sempre o caso do Arlindo Orlando, que é a música Dois Passos do Paraíso, que eu vou abrir a letra aqui e vou tentar cantar para você. Vê se você lembra dessa música. Vou pegar aqui meu microfone. Olha só. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Eu saio de noite e ando sozinho. Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho. A rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a 2 passos do paraíso. Estou a 2 passos do paraíso. Aí no meio da música ele fala: a radioatividade leva até vocês mais um programa da série, a série Dedique uma Canção a Quem Você Ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de uma ouvinte que nos escreve e assina com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Oh, Arlindo Orlando, volte para o seio de sua amada, volte onde quer que você se encontre. Ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis baixos, para-choque duro. Agora uma canção. Eu não quero ver você triste assim. Estou a 2 passos do paraíso. E é isso.
Quando é que a gente tem o ausente? Ausente é o Arlindo Orlando. Ausente é o Arlindo Orlando. É aquela criatura que sumiu, desapareceu, escafedeu e não voltou. Quando é que a gente tem a morte presumida? Dá uma olhada aqui. Olha lá, a morte presumida, sem declaração de ausência, não é o caso do Arlindo Orlando. Professora, quando é que a gente tem a morte presumida? Sem declaração de ausência, quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, uma catástrofe ou alguma coisa do tipo, tá? Caiu numa prova recente a FGV falando que teve uma enchente, os carros foram arrastados para o mar, não encontraram os corpos, tá? É o Arlindão do caminhão, da aprovação. Quando alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, estava na guerra, a guerra terminou, já tem 2 anos e não voltou. Para esses 2 casos aqui, eu não vou declarar a ausência da criatura. Não vou. Não vou. Eu vou simplesmente o quê? Pedir a declaração da morte para o juiz. A gente bate lá na porta de Lorena e fala: pequena excelência, olha, a pessoa desapareceu, o corpo desapareceu, já foram encerradas as buscas e averiguações pela autoridade competente, então promova uma sentença. E a FGV adora perguntar assim: fixa a data provável do falecimento ou não? Fixa sim. Na sentença, o juiz vai fixar a data provável do falecimento. Agora, se for o caso do Arlindão do caminhão da aprovação, a gente vai ter o quê? Arlindão do caminhão da aprovação, a gente vai pegar e vai, olha lá, aplicar esse causo aqui, ó. Artigo 22 a 39. Eu vou pedir primeiro a declaração de ausência da pessoa. Arlindão do caminhão da aprovação sumiu. Ele desapareceu. O que o juiz faz? O juiz declara ausência, nomeia um curador para os bens. Aí a gente vai aqui, ó, 1 ou 3 anos. Fica o processo parado. Nomeia curador, o processo para por 1 ano. Se o Arlindão do caminhão da aprovação tiver deixado o procurador, o processo para por quanto tempo? 3 anos. Aí, passou esse tempo, a gente abre a sucessão provisória. Roberta, o que é a sucessão provisória? Sucessão provisória é a gente começar a fazer uma partilha provisória dos bens deixados pela ausência de Arlindão do caminhão da aprovação. Essa decisão leva 180 dias para produzir efeitos. 180 dias para produzir efeitos, ok? Depois que produziu efeitos, o processo fica parado por 10 anos. Passou 10 anos, o juiz abre a sucessão definitiva. Roberta, o que acontece na sucessão definitiva? Isso aqui é só para a gente lembrar. O que acontece na sucessão definitiva? O juiz transforma aquela partilha em uma propriedade dos bens aos herdeiros e declara a morte de Arlindão do caminhão da aprovação. O juiz vai falar, tá morto. Lembrando que se o Arlindão do caminhão da aprovação tiver deixado seguro de vida, a gente só vai fazer o pagamento do seguro de vida quando for efetivamente o quê? Quando for efetivamente declarada a morte lá na sucessão definitiva. Prof, e uma coisa que o pessoal está perguntando, por que a tela está grande? Porque eu não estou usando o PowerPoint, eu estou usando um outro programa e aí eu consigo aumentar e diminuir a tela. Eu aumentei para você focar só onde precisa focar, tá? Quando é que a FGV demasiadamente cobre esse tema? Falando aqui, ó. Quando a criatura conta com 80 anos de idade e de 5 anos já não temos mais notícia, a gente pula direto para onde? A gente pula direto para a sucessão definitiva, ok? Pula direto para a sucessão definitiva. Prof, me ajuda, pelo amor de Deus. Vamos lá, vou pegar a telinha aqui para você dar o print categoria. Calma que eu vou ajeitar o negócio.
Não precisa ficar também com medo, porque eu vou dar um jeitinho de mandar para vocês, tá? Peraí, gente, que eu fiz besteira aqui. A questão da sucessão provisória, essa questão aqui do Arlindão do caminhão, é interessante a gente observar, porque ela tem incidência nos artigos 22 a 39, tá? 22 a 39. Fazendo bem bonitinho aqui para vocês. Vê para mim se fica bom assim, ó. Olha lá, tá vendo? Então aqui saiu, contou 1 a 3 anos, aí vem para cá para sucessão provisória. Não esqueça que se ele conta com 80 anos de idade, de 5 anos já não temos notícia, a gente pula direto para a sucessão definitiva. Tá aqui, ó. É na sucessão definitiva que se declara a morte, é na sucessão definitiva que paga eventual seguro de vida. Ok? Dá uma pausa para a gente recordar umas coisas aqui. O que o STJ deixou claro aí recentemente? É o meu copinho de alumínio aqui na área. O que o STJ deixou claro aí pra gente recentemente? Que não se pode deixar seguro de vida para amante. Não pode deixar seguro de vida para amante. Ponto final, acabou, vida que segue, vai ser feliz. Não pode deixar seguro de vida para amante. Não pode deixar seguro de vida para amante. Outra coisa importante, só pra gente relembrar. Posso alterar o meu prenome e o sexo no registro civil, direto no cartório, e motivadamente, questão dos transgêneros, lembra? Pronto. Depois da decisão do Supremo, direito ao esquecimento, existe ou não existe no Brasil? Não existe. Não existe. O povo comendo pastel de flango. O que mais? Biografia. Para publicação de biografia, eu preciso pedir autorização do biografado? Sim ou não? Não. Roberto, e se o biografado for morto, eu preciso pedir autorização para a família? Também não. Cuidado com isso. Beleza. Vou te fazer uma pergunta. O incapaz pode responder pelos danos que ele causar? Sim ou não? Sim. Artigo 928. Só que tem um detalhe. Se o incapaz pratica um ato que causa dano a alguém, esse alguém vai querer cobrar os seus danos morais, dano material, dano, o que quiser, tá? Só que primeiro, para ele poder cobrar do incapaz, preste atenção aqui, para ele cobrar do incapaz, primeiro ele tem que cobrar de quem?
do representante desse incapaz. Se o representante não tiver dinheiro para pagar ou não tiver obrigação, aí sim a gente pode atingir o incapaz. Então, a responsabilidade do incapaz é uma responsabilidade subsidiária. Ok? A responsabilidade do incapaz é uma responsabilidade subsidiária. Eu só vou atingir o incapaz se o representante não fizer, como é que fala? Não indenizar, ok? Eu só vou cobrar do incapaz se o representante não indenizar. Artigo 928. Se cair, então, isso na sua prova, você vai observar que vai cobrar do incapaz, tá? Só se não tiver como cobrar do representante. Se nenhum tiver condição, fica ali esperando o incapaz, durante o prazo prescricional, ganhar algum dinheiro para fazer esse pagamento. Outra coisa que pode cair na sua prova. Artigo 937 e artigo 938. Nosso desenho de sempre. Tô andando aqui embaixo, cai um pedaço do prédio na minha cabeça. Ó o sangue. Cai o pedaço do prédio na minha cabeça. Vou até deitar aqui, né? O piloquinho do prédio. Quem é que responde? Edifício em ruína. Quem responde? O dono. Edifício em ruína. Quem responde? O dono. Questão que caiu numa prova uma vez, não lembro qual foi a banca. O senhorzinho era dono de um imóvel, o imóvel estava abandonado já há muitos anos, o senhorzinho estava morando numa casa de repouso e, como é que fala? Já não ia naquele imóvel há muitos anos, muito tempo. E um piloco do prédio, um tijolinho lá do prédio, um revestimento do prédio, caiu numa pessoa. O senhorzinho responde? Responde, porque ele é o dono. Ah, mas ele não vai lá há muito tempo, não interessa. Ah, mas quem tá morando lá é outra pessoa, não interessa. É o dono que responde. Agora, o infeliz que deixa o jarro de planta na varanda, caiu na cabeça da criatura e a criatura teve o prejuízo, ou caiu no carro. Até caiu uma questão recente dessa no carro, tá? Do carro, ó, na prova da OAB. Quem responde? Aquele que habitar. Aquele que habitar, tá bom? Aquele que habitar. Pode ser o dono que estiver morando, pode ser o locatário que alugou, pode ser o comodatário. Quem estiver morando vai responder. Professores, se não der para identificar de onde a coisa foi arremessada, lançada, defenestrada, eu coloco a culpa não. Eu vou atrás de quem para responder por isso? Do condomínio. Eu vou atrás do condomínio, ok? Beleza? Show de bola. Se não der para identificar de onde caiu a coisa, o condomínio responde. Essas questões aqui sobre responsabilidade civil podem cair na sua prova com certeza. Olha a Daniela que deixou cair a tábua de carne da janela. Ê, Daniela. O que tu tava fazendo com a tábua de carne na janela? Cadê o Luca? O Luca não chegou ainda. Daqui a pouco ele tá chegando aqui.
Vamos... Oh, peraí. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu botar mais slides. Vamos lá. Pessoal, seguindo o bonde aqui, vamos conversar sobre uma coisa importante. Quando a gente fala de responsabilidade civil, presta atenção. A gente precisa dos requisitos da responsabilidade. Quais são os requisitos? Conduta humana, que seja voluntária e consciente. Você só vai ter responsabilidade civil se a conduta for voluntária e consciente. Dano, não existe responsabilidade civil sem dano. Nexo causal. E em alguns casos, culpa. Por que em alguns casos? Porque a gente vai dividir. Se a gente tem os 3 primeiros, a responsabilidade é objetiva. Se a gente tem a análise de culpa, a responsabilidade é subjetiva. Só que, de fato, você tem que entender que a responsabilidade objetiva vai acontecer sempre que a lei dispuser ser responsabilidade objetiva ou quando for caso de uma atividade de risco. O que eu quero que você entenda é que o nexo de causalidade é a ligação entre a conduta humana e o dano. Eu tenho que ter essa ligação, não tenho? Entre a conduta humana e o dano. Eu tenho que ter. Então, se eu tenho... Olha para cá agora. Conduta e dano, para haver a responsabilidade civil, a gente tem que ter o quê? Uma ligação. Qual é o nome que a gente dá para essa ligação? Que ficou horrível aqui, ridícula. Qual o nome que a gente dá para essa ligação? Nexo causal. Se eu tenho conduta humana, nexo causal e dano, eu tenho ou não tenho responsabilidade civil? Tenho. Eu vou indenizar? Vou. Dano moral, dano material e tudo mais. Agora, quando é que eu não vou ter que indenizar uma pessoa? Quando for o caso de rompimento do nexo de causalidade. Preste atenção agora. Quando é que a gente tem o rompimento do nexo de causalidade? Se romper o nexo, indeniza ou não indeniza? Não indeniza. Roberta, quando é que rompe o nexo de causalidade? Me ajude, me ajude. Quando é que rompe o nexo de causalidade? Fortuito ou força maior, tá? Fortuito ou força maior. Que mais? Culpa ou fato exclusivo da vítima. Culpa ou fato exclusivo de terceiro. Esses são os casos em que rompe o nexo causal. Se rompe o nexo de causalidade, evidentemente,
a gente vai ter aqui a não indenização. Só que você não pode confundir o rompimento do nexo de causalidade com o excludente de ilicitude. Isso aqui já caiu na prova da OAB. Vou até botar assim, ó. Tá? Isso aqui já caiu na prova da OAB. Rompimento do nexo de causalidade é diferente de excludente de ilicitude. Roberta, quando é que eu tenho uma excludente de ilicitude? Artigo 188. Quando é que a gente exclui a ilicitude? Só vamos falar assim, não vai ser um ilícito. Quando for... Vou botar de outra cor aqui, ó. Legítima defesa exercício regular de um direito ou estado de necessidade. Preste atenção agora numa coisa que eu preciso falar para vocês. Preste atenção agora. Quando ocorre excludente de ilicitude, eu tenho que indenizar? Depende. 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 Roberta, como assim? Presta atenção aqui. Imagina a legítima defesa. Vou dar o mesmo exemplo que foi o da OAB. João pegou a bicicleta aqui do coleguinha, do Mário, emprestado. A bicicleta do Mário vale 10 mil reais. João pegou a bicicleta e emprestado, tá lá andando de bicicleta. Lá pelas tantas, ele visualiza um rapaz agredindo uma moça. Salvo engano, na questão o nome era Janaína. Ele visualiza um rapaz agredindo a moça, ele tira a faca. E ele vai matar a Janaína. Vai matar a Janaína. Janaína vai ser morta. O João, que tá pedalando a bicicleta do Mário, vai correndo muito rápido, pedalando bem, muito rápido, e joga a bicicleta em cima do Mário. Salva a Janaína. O João praticou um ato ilícito? Não, porque ele estava em legítima defesa da Janaína. Então isso não é um ato ilícito. Mas ele causou um dano pro Mário, não causou? Causou. Ele tem que indenizar o Mário? Tem. Então, aqui, o João indeniza o Mário, né? E eu te pergunto, ele pode agir em regresso? Ele pode agir em regresso? Pode. Só que ele vai agir em regresso contra quem? Contra quem ele defendeu. Quem ele defendeu? Janaína. Então ele vai agir em regresso contra Janaína. Eu lembro dessa questão, muita gente errou essa questão porque marcou que ele agiria em regresso em face do rapaz que estava agredindo a Janaína. E não é. Essa regra consta no artigo 929 e 930 do Código Civil. Agora, vamos aqui a duas situações diferentes. Estou eu com o meu carro aqui. Tô vindo aqui. Bem aqui tá a professora Patrícia com o carrão dela, né? Bem aqui. A pista vai. Lá na frente, uma criança se joga para pegar o balão dela que voou. Para não atropelar a criança, eu jogo para cá e bato no carro da Paty. Roberta bateu no carro da Paty. E aí, como é que fica essa história? Eu agi em estado de necessidade. Eu te pergunto,
Roberta vai ter que indenizar. Roberta praticou um ilícito? Não, não é um ilícito. Mas Roberta causou um dano para a Paty. Então, Roberta vai indenizar a Paty. Mas deixa eu te perguntar, a Paty teve culpa por essa situação toda aqui que aconteceu? Não, não. A culpa é do pai da criança. Então, eu vou pagar a Paty, mas eu posso agir em regresso contra quem? Contra o pai da criança que soltou a mão da menina e ela se jogou na rua. Entendeu? Situação diferente é a Paty estacionou o carro e deixou o cachorro dela dentro do carro. E o cachorro tá lá, né? Torrando no sol forte. Eu paro o meu carro, pego o pau, quebro o vidro do carro e salvo o cachorro. Ou também poderia ser uma criança ali dentro. Roberta causou um dano para a Patrícia, não causou? Causou. Mas quem foi o culpado de ter causado essa situação? Foi a própria Patrícia. Então, eu não vou indenizar. Resumo da ópera. No estado de necessidade, se quem sofreu o dano não tem culpa do que aconteceu, indeniza. Se no estado de necessidade, quem sofreu o dano tem culpa, não indeniza. É assim. Vou repetir. Não é um urso, é um cachorro. Quem sofreu o dano teve culpa? Não, indeniza. Quem sofreu o dano teve culpa? Sim, não indeniza em nada. Vou até fazer aqui, ó, meu olhinho aqui, ó, para quem deixa o cachorro dentro do carro. Certo? Maravilhoso. Cuidado. Então, artigo 929, 930 e o 188. Vamos recapitular? Olha lá. Rompimento do nexo exclui responsabilidade? Exclui. São esses casos aqui. Agora, excludente de ilicitude exclui responsabilidade? Não. Só diz que não é ilícito, porém, contudo, pode ter que indenizar. Se foi em legítima defesa, eu indenizo para quem eu causei o dano e cobro em regresso de quem eu defendi. Se for o caso de estado de necessidade, cuidado, estado de necessidade, se quem sofreu o dano não teve culpa, se quem sofreu o dano não teve culpa, indeniza. Se teve culpa, não indeniza. Cuidado, porque aqui nós estamos falando de estado de necessidade. Estado de perigo é outra coisa diferente. É coisa lá do negócio jurídico. Tá? É coisa lá do negócio jurídico. Que a banca adora confundir com lesão. Só para a gente recapitular. Quem pratica estado de perigo, no estado de perigo, portanto, aliás, alguém está pagando muito caro, muito caro. O estado de perigo, alguém está pagando muito caro, artigo 156. Mas alguém está pagando muito caro para salvamento da vida. Chega no hospital, toda estrupiada, e o hospital fala, olha, a gente vai te salvar, mas você tem que deixar aqui um cheque caução. Aí você fala,
Volto depois? Não, você vai falar, tudo bem, eu pago. Isso é estado de perigo. A parte contrária tá querendo se dar bem porque sabe que você tá na merda. Ok? Agora, na lesão, não. Na lesão, alguém paga muito caro por inexperiência ou necessidade outra que não seja salvar a vida. Seja estado de perigo, seja lesão, nós temos causas de anulabilidade. O negócio é anulável. Qual que é o prazo? 4 anos. Não se preocupe que no nosso próximo encontro daqui a algumas horas vou falar sobre isso. Tá bom? Belezura? Cuidado. Estado de necessidade, então, não tem nada a ver com estado de perigo. Estado de necessidade é a situação que a gente pratica aqui, ó, que exclui a ilicitude na responsabilidade civil. Perdão. Estado de perigo é quando você paga muito caro para salvar a vida, você vai pagar e depois você anula. Lesão é quando você paga muito caro por inexperiência ou qualquer outra necessidade que não é o salvamento da vida. E também é anulável, ok? Certo? Maravilhoso. 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 E a gente vai voltar no nosso próximo episódio para falar um pouquinho sobre obrigações, contratos, e eu vou explorar um pouquinho mais a parte de negócio jurídico, ok? Tenho certeza que vai dar tudo muito certo. Beijo no coração, fiquem com Deus, até o nosso próximo episódio. Beijo. E aí eu disponibilizo no próximo episódio esse material completo. Já pegue o material dos episódios anteriores que tá aí no link para vocês, tá bom? Beijo, tchau.